Está iniciando. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite ao Luiz Fernando, colega aqui do PPG MUSPA, e ao Lucas Eduardo, que veio aqui, né, participar conosco da live. Eu sou a professora Ana Celina Figueira da Silva, e atualmente estou, né, momentaneamente aí na coordenação do pós-graduação em Museologia e Patrimônio aqui da universidade, e integro também a comissão de seleção, né, desse ano, do ingresso dos nossos futuros discentes aqui no PPG MUSPA. E nesse ano, quem está coordenando, né, quem está presidindo essa comissão é a professora Olivia Neri, que não pôde estar presente por motivo de trabalho, a professora Fernanda Rechenberg, que também não vai conseguir estar aqui, e o professor Luiz Fernando Massoni, que está aqui conosco. Então, Luiz, não sei se tu quer te apresentar, se tu quer saudar a todos, e depois nós podemos, então, aí também iniciar, né, os nossos esclarecimentos. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Deixo meu abraço para todo mundo que tem interesse no nosso processo seletivo. Estou aqui também representando uma das linhas de pesquisa do programa. Eu atualmente sou líder da linha de Cultura e Patrimônio do PPG MUSPA, né? Enfim, para nós será um prazer poder tirar algumas dúvidas que porventura tenham, né, que sejam apresentadas ao longo da nossa fala, e também dúvidas que recebemos pelo Instagram ao longo da última semana e que a Ana Celina separou para que a gente pudesse responder aqui e deixar registrado. Então, muito obrigada. Também quero saudar a todos, né, que mandaram questões, que estão interessados em vir aqui para o nosso programa, ao Lucas Eduardo, que está aqui com a gente. Nós não tivemos muitas questões, né, o que eu fiquei contente, eu acho que aí é porque as coisas ficaram mais claras, né, no edital, mas de toda forma eu vou então ler, né, as questões. Eu acho que a primeira o Luiz pode responder, que ele estava já mais apropriado. Então, a primeira questão que nós tivemos lá na nossa caixinha do Instagram é sobre a prova escrita, se é preciso citar as referências indicadas. Então, vou só, né, esclarecendo antes como está no edital. A nossa prova escrita, ela é feita sem consulta, né, gente? Então, às cegas, né? A gente não, vocês vão ter no dia, cada um vai receber um pendrive e vai digitar com um pseudônimo, enfim, que não tem a identificação do candidato. Então, os professores que vão corrigir não vão saber de quem se trata, isso é posterior a que é feito essa revelação, e aí tem até 3 horas, né, para fazer, então, para desenvolver ali, a dissertar sobre a questão da prova, e baseada, né, na bibliografia que nós indicamos. No dia, a prova vai acontecer no dia 1º de junho, né, conforme está ali no nosso cronograma, e aí eu acho que até no dia 28 de maio é divulgado pelo nosso site, todas as informações a gente vai estar no site, então a lista dos homologados, os locais da prova escrita, os resultados, tudo fica oficialmente no nosso site do PPG MUSPA. E claro que a gente também comunica no Instagram, né, que já foi divulgado, que então os candidatos olhem conforme o cronograma, né, busquem as informações no nosso site. Então, Luiz, sobre a prova escrita, que é a primeira etapa, né, ela é uma etapa eliminatória para quem está para os candidatos que entram pelo acesso universal, então tem que tirar 7, né, para ser classificado para a próxima etapa. Os candidatos que que estão, né, como ações afirmativas, ela não é classificatória para esse grupo, né? Então aí ela é apenas, né, é apenas um processo, né, uma etapa da avaliação. Então, mesmo que não tire 7, quem for por ação afirmativa já passa para a etapa 2.
No Luiz, caso, ela não precisa. é desculpa, É, ela não é eliminatória, isso. né? Ela é Eu me confundi. classificatória, mas não eliminatória. Exatamente, me confundi. Então, ela é eliminatória para quem é pelo ingresso universal e é classificatória para quem é pelo ingresso das ações afirmativas. E em relação às referências, Luiz, é preciso citar as referências na prova escrita, as referências indicadas? Então, essa é uma dúvida bem, assim, constante. Acho que qualquer processo seletivo que tem sugestão de bibliografia, né, sempre tem essa dúvida. O que a gente espera de uma prova, né? Todos os estudantes, todos os candidatos, né, eles serão apresentados a uma questão e deverão escrever sobre aquele tema, dissertar sobre ele, né? Ou seja, construir ali um texto argumentativo, reflexivo, né? Que se articule com a área que a gente está estudando, museologia e patrimônio, né? Isso que a gente espera de uma prova escrita. E o texto, né, a questão, ela vai versar sobre temas que se relacionam com com aquela bibliografia indicada, com aqueles 5 textos, né, que são textos de autores diferentes, com perspectivas diferentes, temas específicos diferentes, mas que nessa questão a gente vai buscar uma articulação desses temas todos e desses diferentes autores na escrita, tá? Então, é de se esperar que sim, que haja uma menção a esses autores, às ideias deles, porque essa menção ela demonstra uma apropriação dos inscritos, né, dos candidatos, daquela bibliografia. Afinal de contas, aquela bibliografia que não é extensa, né, são 5 textos e são 5 artigos de periódicos, né, de modo geral são textos curtos, talvez tenha um capítulo de livro só, se eu não estou enganado, acho que o restante são mais mesmo talvez 2 capítulos, né? Mas são textos curtos, né? E a ideia é que que todos os candidatos consigam demonstrar uma apropriação dessas ideias e uma articulação entre elas, né? Que uma ideia consiga conduzir a outra, evidenciando essas relações entre os conceitos, entre as temáticas debatidas, mostrando um diálogo entre os autores, né? Então eu devo, né, basicamente escrever ali aquilo que eu li. Não, não se espera necessariamente isso. Se espera que haja essa articulação que pode ser feita, né, e se espera também que seja feita com outros autores também, né? Você tem ali textos que vão falar sobre patrimônio a partir de uma perspectiva, e é possível trazer a menção a outros autores nacionais, internacionais, enfim, os que quiserem, né, que tragam outros conceitos, outras ideias que possam ser comparadas, né, rebatidas para trazer um contraponto, complementadas. Então, aquela bibliografia ela é básica, se espera que haja essa menção a esses textos, mas que se tenha também menções a outros na medida do possível. E também acho importante comentar sobre essa questão eu preciso fazer uma lista de referências no final do meu texto, de acordo com a BNT? Não, tá? Não é obrigatório. Se a pessoa consegue ali, desenvolver uma lista de referências, ou o que seria um esboço de uma lista de referências, tudo bem, mas não é obrigatório, tá? Dali a pouco é possível citar ali, né? Digamos que tem o texto ali de Ana Celina Figueira da Silva sobre o assunto X. Na perspectiva de Ana Celina da Silva, o fenômeno X acontece a partir das abordagens Y, Z e A, enfim. Bom, eu estou evidenciando que eu me aproprio, que eu estou entendendo o que aquela pesquisadora diz sobre o tema, né? E a partir disso eu critico, eu questiono, eu complemento, eu trago exemplos, eu tensiono com o outro autor ali, Luiz Fernando Massoni, sei lá, enfim, eu danço com esses autores, né? E nesse sentido a gente não exige assim nenhuma aplicação de normas da ABNT direitinho ali, né? Normas de referências, por exemplo, coisas assim. Então, não precisa elaborar referências, mas tem que trazer essas ideias dos autores
afinal de contas, eles são o pano de fundo dessa prova, né? Sempre lembrando que é possível trazer, claro, outras referências complementares, né? São sempre bem-vindas. Muito obrigada, Luiz. E é isso, né? E tem um texto, assim, como está ali no edital, né? Que tenha uma coerência, no sentido de ter uma construção de texto, que a gente entenda o argumento que é colocado, né? Porque também está sendo avaliada, assim, a capacidade de desenvolvimento da escrita, né? A gente entende que é um período de 3 horas apenas, que é uma prova sem consulta, né? Então acaba fazendo. Esse poder de síntese também é muito importante, né? Na hora da escrita, mas um texto assim com um sentido, né? Que se desenvolva um argumento, e aí para desenvolver esse argumento ali vai se trazer as leituras que se fez, né, em algum momento, e mesmo essas e também essas, né, que a gente está indicando ali na bibliografia. Uma outra questão, depois, Lucas, eu não sei se nesse ponto tu tem alguma questão sobre a prova. Não, tá. A segunda questão que veio pela caixinha ela tem a resposta ela é por uma questão assim, vamos dizer, burocrática, né, em função dos prazos mesmo que a gente tem que cumprir aqui na universidade, que foi perguntado se era possível que haja prorrogação do prazo de inscrição, que o nosso prazo de inscrição vai até o dia 16 de maio, né? E não, né, a gente não vai prorrogar o prazo de inscrição, porque os aprovados, né, que no processo seletivo, eles vão precisar fazer a matrícula, efetuar a matrícula deles entre 27 e 31 de julho, né, para poder ingressar no semestre letivo que inicia em 3 de agosto. Então, a gente tem, assim, tempos regulamentares, assim, para fazer todo o processo, para ter tempo de recurso, né, de resposta de recurso, caso haja algum recurso, né, por parte de algum candidato. Então, a gente não tem como prorrogar o prazo de inscrição. É esse, né, que está ali no cronograma, dia 16 de maio, né, encerram as nossas inscrições. E uma outra pergunta que veio, né, para nós é sobre se o anteprojeto, na verdade, né, o anteprojeto de pesquisa que tem que ser apresentado na segunda etapa, né, que é essa etapa classificatória para todos, né, não é eliminatória, se ele não precisa ser anônimo, né? E essa pergunta a gente entende porque no edital do ano passado, do ingresso do ano passado, a gente havia solicitado que o anteprojeto fosse anônimo. Nesse não, ele deve constar o nome do candidato no projeto, e lá no edital vocês têm todas os itens, né, gente, que deve constar nesse anteprojeto, né? E também é muito importante que, bom, tem desde ali do tamanho, é curto, né, gente, porque é no mínimo 15 mil caracteres e no máximo 25 mil caracteres com espaço, né? Então não é algo muito longo, até porque ainda depois tem todo o processo de orientação, mas é importante que nesse anteprojeto, né, conforme consta lá no nosso artigo 15 do edital, que ele tenha, né, uma pertinência, que ele se comunique, que ele, né, tenha uma relação de alguma forma com a linha de pesquisa que vocês estão, né, propondo a inserção dentro do programa. Nós temos as 3 linhas de pesquisa. Então, de que maneira esse anteprojeto, o tema de pesquisa de vocês está relacionado, né, tem essa aderência, vamos dizer assim, com a linha de pesquisa e com o professor também que vocês sugerem, né, lá no memorial se pede que seja indicado um possível orientador, não que vá ser aquele, né, mas de acordo com as vagas. Então, apresentar, né, a clareza das ideias de vocês, os objetivo geral, objetivos específicos, no anteprojeto, que vai o nome, né, é um anteprojeto que é nomeado, tá? Essas eram as questões. Também teve uma questão depois sobre bolsas, né? Nesse processo seletivo, se ele
influencia na questão das bolsas, né? Das bolsas de estudo aí, tanto da CAPES quanto do CNPq. Aí, Luiz, se tu quiser responder, também vamos dividindo aqui as questões. Essa questão é bem interessante porque em alguns programas de pós-graduação há uma política de a seleção, além de definir e classificar quem entra no programa, também define e classifica quem consegue bolsa ou não, né? Tem programas que aderem a essa política. No PPG MUSPA, nós não temos esse formato de seleção para as bolsas, tá? Então, vocês realizam o processo seletivo, entram no programa, e dali a pouco entrou, mas ficou ali em último lugar. Então não vou conseguir bolsa. Não, não tem nada a ver, tá? Não influencia. O edital de seleção, ele não tem relação nenhuma com a distribuição de bolsas. A distribuição de bolsas ocorre a partir de um edital posterior, que é aberto pela coordenação, né, pelo programa, em que dali vai ter uma série de requisitos, né, critérios, enfim, que vão classificar daí sim os estudantes. Eu não me recordo agora de cabeça quais são esses critérios, tá? Mas acho que até no site do programa talvez tenha os últimos editais dos anos anteriores. Mas o que eu posso dizer é que não tem relação nenhuma dessa seleção realizada agora com a futura distribuição de bolsas, né? E também lembrando que também varia um pouco a quantidade de bolsas que nós temos à disposição de um ano para o outro, né? Então, porque nós temos umas cotas de bolsas no programa e essas cotas, né, essas bolsas, elas liberam quando cada um dos nossos mestrandos que tem bolsa defende a sua dissertação. Então, enquanto uma pessoa que está com uma cota de bolsa não defende a sua dissertação, nós ficamos com aquela bolsa com aquela pessoa e depois ela é repassada para outra pessoa, de acordo, daí, claro, com esses editais suplementares que nós abrimos, né? Aí, Ana, se tu quiser complementar ou corrigir alguma coisa que eu tenha dito errado, né? Porque a Ana já é professora do programa há muito mais tempo, eu entrei há um ano, pode ter alguma informação que eu tenha passado um pouco equivocada, mas que eu me lembrei isso. Não, tá correto. São editais próprios, né, de bolsa. Então, quando alguma bolsa, então, é liberada em função da defesa, ou que vem, né, pelo CNPq, aí a gente abre um edital próprio, com regras próprias, dizendo quais são, né, os critérios de classificação, é formado, aí os alunos se candidatam à bolsa, né, os alunos que, independente da classificação, que nem o Luiz falou, que eles tiveram no processo seletivo, fiquei em 15º lugar, não tem problema, tu vai te candidatar, quando tiver o edital de bolsa, é comunicado para os alunos, e ele se candidata no processo, apresenta a documentação, e aquela comissão de avaliação, né, daquela seleção de bolsas, vê os critérios, ele cumpriu, aí sim, aí é feita a classificação naquele processo, dentro daquele edital. Não tem nada a ver, né, com a nossa seleção, que, claro, alguns programas a gente sabe que eles, né, levam em consideração a pontuação que tu teve na seleção, mas no nosso caso, não. Então, é independente, aí depois que vocês ingressarem, vocês vão receber, né, quando vier as bolsas, a gente faz essa chamada. Temos mais uma participante, a Raquel. Boa noite, Raquel. Então, assim, essas eram as perguntas que nós tínhamos que vieram lá pelo Instagram. Aí, né, eu gostaria de perguntar agora aqui se o Lucas ou a Raquel tem alguma questão, né? Algum comentário, que a gente vai tentar esclarecer, né? A ideia é não deixar nenhuma dúvida com vocês. Vocês têm alguma questão? Lucas, pode falar, por favor. Oi, vocês me escutam bem? O edital tá bem claro, assim. A única dúvida que eu tô mesmo é que no item. Deixa eu dar uma olhada. No item 16,
Tá falando que para análise do currículo vocês vão contabilizar certificados, atestados, as cópias. Aí eu queria saber se eu anexo esses comprovantes na ficha de inscrição ou se é em algum outro campo. Isso é importante que tu colocou, porque isso aqui vai ser na análise do currículo, né? Então, quando tu enviar a documentação, tu vai enviar o teu currículo, que tem que ser o currículo Lattes, né? Isso é muito importante, tá? A gente não é o currículo Vitae, só é currículo livre, que não é currículo Lattes, para candidatos estrangeiros não residentes no Brasil. Para todos os demais candidatos, é o currículo Lattes. Então, quem não tem, precisa fazer, né? Então, esse currículo que a gente vai receber. Então, tu vai inserir lá o currículo Lattes e tu vai também anexar, quando tu fizer a inscrição, vai conseguir anexar esses comprovantes. Um certificado, tu colocou lá, fiz uma comunicação num evento, tá lá o teu certificado, né? Coloca a cópia digital ali. Escrevi um artigo, né? Coloca lá pelo menos, né, a capa, né, com as referências. Então, ali no momento da inscrição tem como tu anexar esses documentos, tá? Que vai vir junto com o teu currículo. E aí, tudo que está lá no Lattes, né, que são até 5 anos, né, gente, que nós contamos para a classificação. Então, o que foi feito há 6 anos atrás não conta, é o que, né, de 5 anos para cá, aí tu precisa comprovar, né, colocar. Claro, a graduação ali, não sei qual é a tua formação, Lucas. É em museologia. Em museologia, da onde Isso. tu é de Pelotas? Não, não, eu sou de Salvador. Eu me Que formei na UFBA. Que legal, a gente tem o Gustavo agora aqui, que é de Salvador. E Gustavo, meu amigo. Que bom, tomara que tu venha para cá também. Tomara. Não, vai sim, vai sim. Aí, Lucas, então é isso, né? Aí quando tu coloca, claro, o diploma não precisa, porque isso é um documento que é obrigatório para inscrição, né? Então, claro, não precisa comprovar, mas todo o resto tu coloca, anexa ali, né? Esse documento em PDF. Em PDF é importante, né? Todos têm que ser em PDF. E vai ficar no sistema, tá? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigado. Nada. Vou complementar só a Ana, né? Fala. É algo que parece ser bem, assim, besta, mas não é. Muito cuidado com essa questão da documentação, ver se está tudo direitinho, né? Assim, várias revisões. Eu já vi, né, assim, já vi concurso público de pessoa super competente, que não conseguiu uma vaga porque tinha que entregar 3 vias de um memorial e ela entregou uma. E ela ia ficar em primeiro num concurso para professor, que aconteceu há algum tempo. E aí, assim, nossa, e ela era perfeita para vaga, ela não conseguiu por causa disso. E acontece toda hora, tá? Em vários tipos de seleção, falta um documento, falta alguma coisa, enfim, no nosso caso não tem cópia impressa, né, Ana? Então isso não é problema, mas como é digital, ver direitinho se os arquivos estão bem organizados, os comprovantes, né, se estão de acordo, como a Ana comentou, atualizar o Lattes, revisar, ver se ele está bem direitinho. Tem muitas vezes as pessoas acabam colocando informações de forma equivocada no Lattes, daí a gente não consegue computar aquilo, né? Já vi diversos casos também, então buscar isso, assim, buscar outros Lattes que sirvam de exemplo de organização, né? Dali a pouco conhece alguém que às vezes a gente está tentando entrar no mestrado mesmo e não conhece muito dessa plataforma, mas ela é importante porque é o nosso cartão de visitas ali, né? Então, assim, não conheço muito, busco saber como é que se insere aquela informação, busco ver como é que outras pessoas colocam aquela informação nos seus lattes para ter uma ideia. Essa questão da parte da documentação é bem importante, né? E gostaria de comentar também sobre um elemento, um item do nosso processo seletivo,
que talvez as pessoas acabem, às vezes, não dando tanta importância, mas ele é fundamental, que é o memorial descritivo, tá? Às vezes as pessoas se assustam muito com a prova escrita, se preocupam muito com o projeto e às vezes pensam que essa é uma prova menor. E não é. Memorial descritivo é fundamental. Nós nos orientamos bastante na hora de escolher os nossos candidatos. Já foi, em alguns casos, para mim mesmo, definitivo para eu escolher entre aceitar a orientação de uma pessoa que estava tentando uma vaga ou não aceitar, né? O memorial é um espaço de apresentação de credibilidade, de mostrar aquilo que eventualmente o Lattes não mostra, né? Às vezes a gente consegue trazer ali de uma forma muito construtiva e rica por que a gente deve entrar, por que a gente tem um alinhamento com a área de museologia e patrimônio. Então, uma dica que eu dou para todo mundo que vai tentar, né? Deem a essa prova a mesma seriedade, o mesmo rigor que vocês vão dar no estudo da prova escrita, ou também na confecção do Lattes, né, na prova de documentação, no projeto de pesquisa, que igualmente, né, não preciso nem destacar, ele é super importante. Na elaboração do projeto de pesquisa, observa, vê se todos os elementos que são pedidos estão ali no teu projeto, né? Às vezes a pessoa escreve, a gente tem ali qual é a estrutura que tem que ter: tema, problema de pesquisa, objetivos, referencial teórico. Revisa isso, vê se tudo está direitinho, porque um projeto que não esteja bem estruturado, bom, se a pessoa não conseguiu estruturar bem um projeto de 10 páginas, como é que ela vai escrever uma dissertação, né? É essa lógica que a gente pensa. Então, queria deixar para todos os candidatos essas dicas, assim, de prestarem bastante atenção em algumas coisinhas que são pequenas às vezes, mas que podem ser o diferencial para conseguir uma vaga, né? Luiz, é bem importante o memorial, e ali também tem, né, no edital, o tamanho que ele tem que ter, o tamanho mínimo, então todas essas questões mais, assim, de formatação, né, estão ali, mas o memorial, ele nos permite isso, né, entender um pouquinho os interesses de vocês, a experiência, né, e aí a gente consegue verificar em que linha, né, vocês podem, às vezes, o candidato pensa que é uma linha, mas ali pelo memorial, não, mas opa, ele está, né, aqui. Então, é bem importante. E, na verdade, né, a gente, todas as etapas, elas pontuam, né? A gente tem lá no edital também o percentual de cada uma das etapas. Então, mais ou menos, elas se equivalem, né? Então, a prova escrita é 30% do valor total, né, da média da nota final. A prova escrita e o anteprojeto, cada um 30%. Currículo, histórico e memorial, cada um é 20%. Então, ele tem um peso importante também, né? Ele é 20%. E a entrevista também, né? É 20%. Então, é isso, né? Tem que, assim, buscar fazer o melhor em todos eles, né? Em todas as etapas. A Raquel colocou uma questão bem interessante, né, Raquel, que ela fez moda, né, não fez museologia, e se nós aqui no programa temos uma boa receptividade em projetos interdisciplinares, né, trabalhou em acervo e pretende continuar aí seguindo, estudando patrimônio e investimento. Raquel, tu tá no lugar certo, tá? Por quê? Porque a museologia é muito interdisciplinar. Nós temos, assim, tanto no corpo docente, os professores, nem todos os professores, acho que a grande maioria não é museólogo. A gente tem professor com formação em jornalismo e pós-graduação, né, doutorado em antropologia. O próprio Luiz, né, ele é museólogo, mas também fez biblioteconomia e tem doutorado na ciência da informação e comunicação também, né, Luiz? Historiador, tá? A gente tem também no nosso quadro mais de um historiador, inclusive, no nosso quadro de professores, e os alunos, nosso corpo discente, ele é muito diverso, que a gente considera uma grande riqueza, né? Então, no último ingresso, a maioria dos alunos que ingressaram não fizeram museologias, não eram graduados em museologia. Teve alguns, acho que 3, né? Mas nós teve alunos
com formação em jornalismo, em arquivologia, serviço social. A gente tem arquitetura, né? Temos alunos no PPG que vieram da arquitetura, do design. Então, assim, é múltiplo, é bem diverso, porque é o campo do patrimônio, né, da memória, e da própria museologia, ele abrange muitas temáticas, né? Então, a questão dos acervos, né, de indumentária, bom, a gente tem museus, né, museus da moda, enfim, então é um campo bastante amplo, né, bastante diverso. Então, não tem problema nenhum, a gente acolhe, né, somos bem receptivos a outras áreas né, a outros temas, né, dentro da grande área aí do patrimônio de museus. Não sei se o Luiz quer completar, Luiz. Não, a arquitetura também, nós temos um diálogo com a arquitetura, tem uma professora que é arquiteta, né? Temos um diálogo com a história, como a Ana comentou, com a antropologia, com as artes também, né? Temos pelo menos, temos acho que pelo menos 3 professoras que eu me lembro que atuam sob diferentes perspectivas com a relação das artes, né? Professora Vanessa, professora Fernanda, que eu acho que não está, Fernanda Albuquerque, que eu acho que não está com vaga nesse edital, mas a professora Fernanda e a Ana, desculpa, a professora Vanessa e a Ana Paula da Silva, eu acho que estão, e elas têm uma aproximação com as artes, né? Mas também, daqui a pouco, pensando nesse tema, tá, Raquel, que tu traz, assim, né? Bom, dá para pensar a questão da gestão do Museu de Artes, da documentação nele, enfim, da moda, da indumentária como patrimônio, como representação da sociedade, enfim, tem, né, um olhar daqui a pouco um pouco mais antropológico, né? Enfim, eu acho que são múltiplas abordagens em todas as nossas linhas de pesquisa, dependendo do recorte que se faça, é possível ter um estudo como esse teu, relacionado à questão do patrimônio e investimento, né? Acho que praticamente em qualquer uma das nossas linhas de pesquisa teria alguém que poderia ter uma articulação. Só uma sugestão que eu deixo, né, para ti e para qualquer pessoa que vá tentar, né, sempre busquem esse alinhamento do tema de pesquisa de vocês com também a perspectiva do professor, da professora que vocês estão buscando, né? Então, não adianta, daqui a pouco, ter uma abordagem super voltada para museu de arte, desculpa, museu de moda, né? Vou estudar gestão de museu de moda, e daí eu quero tentar a seleção com o Luiz Fernando. Mas ele não tem nada a ver com isso, não é o que ele estuda outra coisa. Daqui a pouco ele pode me ajudar a estudar algo nesse sentido, mas não com essa abordagem. Então, que vocês busquem um pouco, inclusive no nosso site, nosso site não, desculpa, no próprio edital, tem ali a lista do que cada um de nós, cada docente estuda, né? Tem também no site os projetos, acho que é o link que consta, onde tem os projetos atuais que cada docente do programa está desenvolvendo, né? Cada um de nós desenvolve 1 a 2 projetos, de modo geral. Então, tentem dar essa lida, assim, essa aproximação, né, do tema de pesquisa de vocês, do que vocês querem fazer, com aquela abordagem que o docente costuma dar aos seus projetos de pesquisa, né? Porque isso é importante. Nós somos bem abertos, né? Mas é claro que se surge um tema assim que, nossa, é muito distante, com uma perspectiva que eu não domino, talvez eu não me sinta à vontade para aceitar a orientação da pessoa, entende? Então, pode ser que daqui a pouco o que pode acontecer é vocês não conseguirem uma vaga, porque realmente não conseguiram evidenciar que há uma relação entre aquele tema, com o programa, claro, mas também a linha de pesquisa e aquele professor, essas pesquisas desenvolvidas por aquele docente que vocês estão pleiteando, né? E pode olhar até no próprio Lattes dos professores, né, no currículo Lattes, além do que está aqui, como o Luiz falou, né, no próprio edital a gente tem.
E isso é muito importante, né, gente, porque independente do professor oferecendo 2 vagas, por exemplo, no meu caso, estou oferecendo 2 vagas, mas se vem uma proposta que não coaduna, que não tem nenhuma relação com aquilo que eu pesquiso, não, né, até no edital diz que não tem como, porque não tem essa aderência, né, na linha de pesquisa, ao projeto. Então, essa é a única, assim, cuidado que tem que ter, né. Obrigada, Raquel. Também a Caroline entrou aqui. Boa noite, Caroline. Nós estamos vendo se nós já lemos as dúvidas e esclarecemos do pessoal que enviou pelo Instagram, Caroline, e agora a gente está conversando aqui com quem está presente, se tem alguma dúvida. Então, se tu quiser falar, pode abrir a câmera ou o som, ou escrever, e a gente tenta responder, tá bom? Tem mais alguma questão? Essa a questão que o Luiz tinha comentado, respondendo, né, ao Lucas, de verificar bem todos os documentos, né, fazer um checklist certinho. E isso é importante, né, gente, porque é a primeira etapa, na verdade, a gente já poderia dizer assim, da seleção, embora, claro, não é uma pontuação, é a homologação, né? Então, nós temos ali no nosso cronograma que no dia 19 de maio nós vamos divulgar a lista, né, dos inscritos que foram homologados. E aí, nessa homologação, é exatamente isso, a gente vai verificar se o candidato enviou todos os documentos que foram solicitados na inscrição, né? A ficha de inscrição, o currículo Lattes documentado, né? O anteprojeto de pesquisa, o memorial. Se faltar algum desses elementos, né? Já é, assim, vamos dizer, um motivo para não homologar, né? Então, o primeiro processo é esse, né? Da gente fazer a verificação todos esses itens. A Caroline estava digitando, não sei se tem alguma dúvida, Caroline. Se tu lembrar de mais alguma coisa, Luiz, que tu queira destacar aqui do nosso edital. Eu estou dando uma olhada, ver se passamos. Lucas, pode falar, Lucas. Só uma dúvida que surgiu assim agora. A inscrição vai estar aberta até as 23h59 do dia 16? Isso, né? Ali no edital, deixa eu confirmar só, para não dar uma resposta incorreta para vocês. Mas é até o dia 16. Acho que aqui não. Inscrições online. Não foi colocado o horário, né? Pelo que eu estou vendo aqui, mas é até o final, então, né? Até 23h59 do dia 16, tá? Se puderem, né, a gente, na medida do possível, até no edital recomenda, né? Não é uma regra, mas se recomenda que não se deixe para o último dia, né? Vá que dê algum problema no sistema, sei lá, né? Então, se puder enviar antes, a gente agradece, né? Mas para não deixar para o último minuto, assim, né? Pode dar algum problema. Nós temos, então, 16 vagas, né? A gente só reforçando o total. E 30%, né, para ações afirmativas. Então, cinco vagas para candidatos que venham como ação afirmativa. E, claro, se não tiver, né,
não preencher todas essas vagas, aí elas se transformam em acesso universal, né? Sim, a Carolina é do trabalho orientando pela Marlise. Muito, sim, eu me lembro sobre o acervo lá na PUC, né? Que tu pesquisou. Isso, da arquivologia. Ah, que bom, Carol. Tu pretende seguir memória LGBT. Bom, em relação à linha, aí vai ter que ver o enfoque que tu vai dar, né? Porque uma coisa é o tema de pesquisa, né? A questão matemática LGBT. Depende, né? Se tu vai trabalhar mais com a questão do patrimônio documental, então aí já é mais para a linha de patrimônio, né? Se tem a ver mais com uma instituição em si, ou a coleção, né? Porque alguma coleção específica que tu vai analisar, não sei se vão ser as mesmas do que tu apresentou no teu TCC, o mesmo acervo. Aí também tem a linha 2, que também trabalha com coleções, né, e acervos, gestão dessas coleções, né, também entra. O Delfos e a Cinemateca. Se é em relação aos processos de musealização, é bem adequado na linha 2, né? Tu consegue encaixar bem, porque a gente trabalha com processos de musealização que envolve aí gestão, né, documentação, enfim, preservação desses acervos. Exposição, comunicação, né? Isso se for assim, analisar alguma exposição, aí até pode entrar no de curadoria. Bom, aí na outra linha, né, na linha 3, qual o turno das aulas? Tá. E a carga horária por semestre. Olha, nós temos o turno das aulas das disciplinas obrigatórias, pelo menos, né? Elas são sempre nas quartas-feiras à tarde, tá? E as eletivas aí também têm sido oferecidas à tarde, mas podem ser oferecidas em outros horários, dependendo da disponibilidade dos professores. Mas tem sido oferecida sempre à tarde, até o momento. A carga horária, vocês têm que cumprir no mestrado, né, 24 créditos, tá? Sendo que até o momento, né, tô falando pelas nossas resoluções atuais, né, que estão lá no nosso site. 8 créditos obrigatórios, que então são dessas duas disciplinas obrigatórias. Então, e elas são disciplinas anuais. Então, se a recomendação é assim, ingressou no mestrado na museologia, já se matricula agora semestre que vem, né? Semestre 2026/2, faz a disciplina obrigatória da quarta-feira, porque ela só vai ser oferecida no segundo semestre de 2027. Então, está acontecendo nesse semestre agora, 2026/1, uma disciplina obrigatória, tá, de patrimônio. Vai ser oferecida agora, né, no ingresso, após a seleção, a gente vai ter, no segundo semestre, a disciplina obrigatória relacionada a museus e teoria museológica. Então, 8 créditos dessas duas obrigatórias nas quartas-feiras, e os demais 16 créditos são disciplinas eletivas, que aí, né, os professores vão oferecendo conforme a sua disponibilidade durante os semestres. Dentro dessas eletivas, até 4 créditos podem ser contemplados através de publicações em coautoria com o orientador. Então, publiquei um capítulo de livro após o ingresso, né, no PPG, participei de um evento e publiquei um artigo, um trabalho completo em anais de evento, também pontua. Então, vocês podem pontuar até 4 créditos dentro desses 16 eletivos com as publicações. E também quem é bolsista, mas também quem não é bolsista também pode, né, fazer o estágio docência. Então, o estágio docência, vocês vão acompanhar um professor da graduação numa disciplina de preferência, né, que tenha a ver com
interesse de vocês, o interesse de pesquisa, mas não necessariamente, e vocês nesse estágio participam, né, junto com o professor da disciplina, duração de até 30 horas aula, tá? E aí, ao final do estágio, vocês ganham 2 créditos. Então, 2 créditos eletivos também pode ser obtido através dos estágios docência. Então, é isso, Carol, não sei se eu te respondi, né? Então, 8 créditos obrigatórios, que acontecem sempre nas quartas-feiras à tarde, 16 eletivos em dias variados, né? Sendo aí que dá para fazer até 4 com publicação e 2, né, através de estágio docência. A preservação da memória. Assim, ó, a gente não pode, como comissão, fazendo eu, né, aqui no caso, eu e o Luiz, nós fazemos parte do processo da comissão de seleção, a gente não pode te responder essa questão, né, em relação à tua temática e orientação aqui da tua proposta de pesquisa, né, isso está por uma questão ética, né, então, talvez tu consultar um outro professor que tu pudesse conversar, né, mas nós especificamente não podemos, tá, Carolina? Mas a temática LGBT essa, né, dos acervos, enfim, cabe em qualquer uma das linhas, né? Vai depender do enfoque que tu vai dar, né? Se é mais na preservação, se é na questão da musealização, dos processos de musealização, enfim, ou tratar como patrimônio documental, enfim, aí vai depender desse enfoque. Tá? Tranquilo, Carol. O que a gente pode dar de sugestão para ti, Carol, e para qualquer candidato, né? É aquela base, assim, olhar as linhas de pesquisa, olhar os temas preferenciais de cada professor, acessar os lattes dos professores também, ver se daqui a pouco tem professores que andam estudando essa temática, que teriam uma maior aderência, né? Essa é a dica que a gente pode te dar de modo geral, né? Para ti e para qualquer candidato na hora de tentar escolher alguma linha, né, ou algum professor que tenha maior aderência, né. Isso tem que tentar, gente, não, né? Se vocês têm uma proposta, né, se enquadram ali nos requisitos, né, que são graduados, enfim, é isso, né, o processo em si também é um aprendizado, né, e que se tem de como se organizar, de como pensar um anteprojeto, enfim, sempre é válido, eu acho. Às vezes a gente deixa de conquistar, né, as coisas por medo de errar, não, né, tem que tentar. É isso aí. Nós gostaríamos, né, que todos pudessem ingressar, né, Luísa? E estamos aguardando aí as propostas de vocês, né, gente? Veremos. É. Eu não sei se tem mais alguém. O Lucas, a Raquel, além da Caroline, se tem alguma outra questão, gente, que ficaram em dúvida. Lucas, tu vai vir de Salvador, então, para fazer a prova. Tu já viu que vai ser no dia 1º de junho, né? Pode ser que esteja frio, né? Eu já tô sabendo que vai ficar bem frio aí nessa época. E já tô me preparando para poder passar frio, né? Vamos receber um cafezinho, então vamos tentar fazer um cafezinho para esquentar. Né? A prova, ela é presencial. Eu estou brincando aqui, né, gente? Mas é só para dizer que a prova, ela é presencial, né? Então, quem não é daqui, né, tem que vir presencialmente. Então, tá. Bom, se não tem mais dúvidas, né, e se o Luiz também não quiser fazer mais nenhuma consideração, acho que a gente pode
encerrar, né? Agradecendo, assim, a participação de vocês aqui, o interesse, né? E também alguma dúvida, assim, mais pontual, né, gente, sobre o edital, ali no momento da inscrição, vocês podem também mandar um e-mail pro PPG Muspa, né, que está indicado lá no nosso edital, né, o nosso e-mail, que aí a nossa secretária, né, a Josiane Lima, se ela não puder responder, ela passa para nós e a gente tenta responder. Né? Claro, questões assim não de orientação, mas mais em relação ao processo mesmo, né? Então, ppgmuspa.urgs.br, vocês obtêm ali, né? Podem tirar dúvidas também. Vai ficar essa live, então vai ficar disponível, né, como eu falei no início, aqui no nosso canal do YouTube, para quem quiser depois assistir, ou se vocês quiserem ver alguma coisa que passou, né, quem chegou depois, também vai tá disponível. Tá bom, gente? Nós estamos à disposição, né? Façam um contato por e-mail e a gente responde. A gente sempre vai dar o retorno. A Raquel está digitando. Boa noite. Obrigada, então. Boa noite. Luiz. Obrigado, gente. Também só reforço o que a Ana comentou, né? Estamos à disposição, tem um e-mail ali, acho que no final do edital provavelmente tem um e-mail ali disponível, né? Do PPG para dúvidas. Seguimos até o dia 16, Ana, 16, né? 16 de maio, né? Isso, 16 desse mês com as inscrições abertas. O projeto não é tão extenso, né? Então dá para elaborar daqui até lá tranquilamente, né? Não é nada tão absurdo assim. E desejamos muito sucesso, boa sorte para todo mundo que tentar. E se tudo der certo, em breve estaremos nos encontrando aí pelos corredores da Fabico. Então, Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.